Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PDH app. Solicite serviços direto do celular. Olá, muito boa noite. O Jornal da Alterosa está no ar com os seguintes destaques. Derrota em campo e queda do Cruzeiro. Confusão dentro e fora do Mineirão. 2 toneladas de maconha apreendidas no Triângulo. Shopping popular na mira da fiscalização. E o Natal de Cultura da CEMIG. Tudo isso e muito mais no Jornal da Alterosa. Hoje o Jornal da Alterosa começa falando de futebol. Vergonha celeste. O Cruzeiro tanto fez que caiu para a segunda divisão. Um clube com 6 Copas do Brasil, 2 Libertadores, da Tríplice Coroa e tantos outros títulos, convive hoje com uma história manchada pela má administração, falta de profissionalismo e vexame, bem às vésperas da comemoração do centenário do clube. A torcida não merecia isso. A gota d'água para acontecer essas cenas lamentáveis foi o ato final do Cruzeiro nessa Série A. Em campo, de novo um time completamente apático e sem força. Não poderia dar outro resultado a não ser o primeiro rebaixamento da história do clube. Os gols do Palmeiras foram marcados por Zé Rafael e Dudu. Por tantas confusões, jogo terminado aos 40 minutos do segundo tempo. Aqui, Dodô, fala com a gente. Jadson, o Ederson chorando muito também, indo levado pro doping, o Marcos Rocha abraçando o Ederson chorando copiosamente. Maurício, Pedro, fala com a gente. Ninguém falando com a imprensa. Fred, fala com a gente. Se os jogadores não falam, a torcida, essa é só cobrança. Time horroroso. Cara, todo mundo desmotivado. Eu conheço várias pessoas que tiram dinheiro do seu bolso para ver o clube ficar maior. E outras pessoas que estão no clube, o inverso. Clima ruim, né, cara? Porque a gente que é torcedor, fanático, vem em todos os jogos do Cruzeiro. Você vê o que esses jogadores fizeram aí, isso aí já vem desde o início do ano, né? Estavam tentando tampar o sol com a peneira, mas isso aí já era anunciado que ia acontecer já. Aliás, revolta não faltou este ano para o cruzeirense, que agora, mais do que nunca, vai ter de mostrar a sua paixão pelo clube e não cenas de terror que aconteceram no Mineirão. Vamos passar agora as imagens para fora do Mineirão. Um cenário de guerra, correria, bombas marcaram a saída dos torcedores do estádio, torcedores do bem, inclusive. A repórter Etel Correia e o repórter cinematográfico Raimundo Ferreira registraram os momentos mais calmos e os de maior tensão também. Muito antes do segundo tempo terminar, os torcedores do Cruzeiro começaram a deixar o estádio. Alguns saíam calmamente, outros muito revoltados, mesmo sem brigas aqui no entorno. Incompetência, por isso. Todas as vezes que nós dependemos da gente, o Cruzeiro não fez por onde. Ô, Cruzeiro, pelo amor de Deus, é um absurdo que você tá fazendo com a gente, tá manchando uma história. A primeira queda do Cruzeiro para a segunda divisão, olha pra você ver, a tristeza que tá o garoto. O time do Cruzeiro não tem compromisso com o clube, Nesse momento a gente começa a ouvir o barulho de bombas do outro lado do Mineirão. A viatura do Tático Móvel se deslocando rapidamente agora, é sinal de que tem confusão. O reforço policial é muito grande aqui, nesse momento a correria, os torcedores começam a sair correndo aqui no entorno do Mineirão. Que agora, olha, chutando o alambrado aqui, chutando as grades de proteção, pessoal correndo, não sabe de onde que vem as bombas ali. Agora a polícia tem que começa a disparar para dispersar aqui. Mais confusão agora. Esconde atrás de mim. A gente está abrigado aqui atrás da viatura. Os torcedores jogando objetos contra as viaturas da polícia agora, olha lá. Eles estão na parte de cima do Mineirão jogando objetos contra as viaturas da polícia. A polícia responde com bombas de efeito moral, com tiros de bala de borracha. Muito cheiro de gás aqui que a polícia está jogando. Bomba de efeito moral.
e a gente, tá difícil até pra gente respirar. O helicóptero da Polícia Militar tá sobrevoando e é uma tentativa de identificar as pessoas envolvidas nesse vandalismo. Lá dentro do estádio também teve quebra-quebra, televisão, vários objetos sugados. Eu tô com medo de tomar uma bala de borracha, eu tô com medo. Que situação é essa que o Cruzeiro pôs? E a polícia teve muito trabalho durante uma confusão entre integrantes de duas torcidas organizadas do Cruzeiro. Quem assistia ao confronto se desesperou. Essas imagens mostram o desespero de cruzeirenses que assistiam os colegas na rua, sendo atacados por torcedores da mesma camisa. Não, ninguém salva o cara, Zé. Matou. Ninguém salva, velho. A polícia lança bombas de efeito moral para dispersar a turba. Torcedores da Máfia Azul e da Pavilhão jogam objetos uns contra os outros e o quebra-pau toma conta da região. A Pavilhão acaba de invadir a concentração da Máfia Azul, que machucou muita gente. Na Avenida Carlos Luz, um ônibus da linha 507 que passava pela região foi totalmente depredado. Segundo o motorista, cerca de 30 torcedores do Cruzeiro cercaram o coletivo que seguia para o ponto final e invadiram o veículo. Eles quebraram janelas e o alçapão do coletivo. Em seguida, fugiram. Os vândalos não foram identificados. O motorista não teve ferimentos. As confusões dentro e no entorno do estádio deixaram cerca de 30 feridos, segundo a Polícia Militar. Pelo menos 3 foram trazidos aqui para o Hospital João 23. E segundo informações também da polícia, um homem que teve um ferimento mais grave porque foi mordido no nariz e precisaria de uma cirurgia, recusou atendimento no HPS. A informação que a gente tem é de que no balanço da baderna, 4 pessoas também foram presas. De acordo com a assessoria do hospital, os pacientes atendidos tinham lesões leves e foram liberados após serem medicados. E hoje foi dia de contabilizar os prejuízos com a confusão generalizada e o quebra-quebra promovido pela torcida celeste no Mineirão. O repórter Lauro Lopes tem as informações aqui na tela. Ainda não é possível saber o tamanho do prejuízo. Esse balanço deve ser divulgado nos próximos dias pela Minas Arena, que administra o Mineirão. Mas começando aqui pelas cadeiras, a gente tem uma noção do quebra-quebra que foi. Olha só, várias foram quebradas, partes arrancadas. De acordo com a Minas Arena, uma cadeira dessa completa gira em torno de R$250. Uma vistoria já está acontecendo por aqui. Alguns funcionários avaliando o tamanho dos estragos para saber o custo só das cadeiras. O teto desse camarote que fica ao lado desse setor das cadeiras que mais sofreu com o quebra-quebra também foi danificado. A gente consegue observar pedaços, de algumas cadeiras. E de acordo com a administração do estádio, todo o prejuízo deve ser pago pelo Cruzeiro. Esse contrato que é feito jogo a jogo aqui com o estádio do Mineirão. Vários banheiros também foram danificados, mas esse aqui, especificamente, que fica no setor onde estava uma das torcidas organizadas do Cruzeiro, mais sofreu danos. Olha só, os recipientes onde se coloca o papel toalha, eles foram arrancados. Do lado de cá, as pedras que dividem os mictórios foram quebradas e muitas portas arrancadas. A gente segue caminhando e vê que os estragos tomaram conta de todo lugar. Olha a quantidade de portas arrancadas, como ficou a situação desse banheiro aqui. E aqui a gente vê que os estragos continuaram por vários setores do Mineirão. Segundo a administração do estádio, apenas televisores foram 40 quebrados. A gente vê esses dois aqui como exemplos. Praticamente não, totalmente destruídos pela fúria da torcida do Cruzeiro.
Aqui a gente vê vários bebedouros também danificados, material resistente. Isso mostra a força que a torcida usou para quebrar tudo isso. Esse banheiro aqui estava fechado durante o jogo. Olha só o detalhe. A porta foi arrombada por alguns torcedores que também destruíram vidros, pias e vários outros materiais também dentro deste outro banheiro do Mineirão. Você vai ver ainda nessa edição os prejuízos do Cruzeiro e uma grande apreensão de maconha no Triângulo Mineiro. 2 toneladas em instantes. Você sente dores e cansaço? A Polícia Civil apreendeu quase 2 toneladas de maconha no Triângulo Mineiro. A droga foi encontrada em uma carreta. As investigações duraram quase 2 meses. Vem escondida do Paraguai ao Mato Grosso, onde tem essa grande produção de agrícolas que precisam ser transportados para cá, para as grandes cidades. Nesse caminho, ela faz uma parada no Triângulo Mineiro, onde é feita uma nova distribuição, alguma quantidade fica lá e uma maior vem, até chegar na capital e ou às vezes até o destino final, com qualquer outro estado, mas nesse caso específico era Minas Gerais. Essa é a carreta que transportava toda a droga. Ela foi apreendida na MG 190, na cidade de Nova Ponte, próximo a Araxá. Segundo informações dos policiais, toda a droga estava bem armazenada no meio da carga de arroz. O motorista da carreta, que é do Mato Grosso e que já tem passagem pelo mesmo crime, foi preso. Segundo a polícia, para fazer o transporte das quase 2 toneladas de maconha, ele receberia R$40 mil. A gente acredita que com esse tipo de medida, a gente interceptando a escala produtiva da droga, a gente consegue dar um prejuízo financeiro muito maior para o tráfico do que fazendo o combate diário das bocas de fumo. E a fiscalização fecha o cerco em cima dos chamados shoppings populares. A bola da vez foi o Chavantes. Na entrevista coletiva, integrantes do Ministério Público e das Polícias Militar, Civil e Receita Federal deram detalhes da operação de combate ao contrabando e à comercialização de produtos furtados ou roubados. Foram fiscalizados estabelecimentos comerciais do Shopping Chavantes, que fica na região central de Belo Horizonte, e muitas lojas tiveram prejuízo com farto material apreendido. Todos esses estabelecimentos que comercializavam produtos de origem estrangeira foram fiscalizados e aqueles que não tinham a documentação que constatava a regularidade da mercadoria, tiveram suas mercadorias apreendidas e encaminhadas para o depósito da Receita. A penalidade prevista é a perda da mercadoria e, posteriormente, o encaminhamento de denúncia criminal ao Ministério Público por ação penal. De acordo com a polícia, foram apreendidos 491 celulares e 9 pessoas foram presas. O material não teria nota fiscal e a suspeita é de que fosse originário de algum tipo de crime. Isso aí se trata do final de toda uma cadeia de prática de crimes, né? Grande parte dos crimes de furto, de roubo, é praticado realmente por usuários de droga, como você bem disse. Mas é praticado exatamente pela liquidez do celular, que é um produto de fácil venda e que no mercado é facilmente distribuído, principalmente no mercado informal, como acontece nos shoppings populares. Facilmente eles conseguem oferir lucros, receber dinheiro em troca disso, e aí dá-se a sequência própria desse ciclo muito ruim, atrelado ao furto e roubo, com uso, com tráfico, com alimentação de tráfico, em alguns momentos até extremos, que chega a tirar a vida de pessoas, etc., em busca de obter esses celulares. Daqui a pouco vamos falar de Cruzeiro com os prejuízos com a queda para a Série B. Agora é a previsão do tempo. Céu nublado com chuva isolada no Vale do Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 18, máxima de 30 graus. A temperatura vai de 15 a 32 graus em Cambuí. Em Candeias, a menor temperatura é 18 graus e a máxima 34. Os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 36 em Medina. E em Uberaba, ficam entre 19 graus a mínima e 37 graus a máxima.
O Natal em Belo Horizonte promete unir música, dança, teatro, gastronomia, artes e muito mais no Natal Cultural CEMIG, uma festa de criatividade com novidades para encher os olhos. Tradição, cultura, ação. É o Natal CEMIG. Até o dia 21, o palco montado do lado de fora do prédio da sede comanda as atividades com feirinhas de produtos orgânicos, presentes de Natal e livros, além de um espaço gourmet que vai reunir o melhor da gastronomia mineira. Menos gastos e mais criatividade. A CEMIG, como ela estabeleceu uma diretriz este ano de investir muito menos na decoração de Natal, para direcionar os investimentos para a ponta, para a necessidade de serviço e do cliente final, nós voltamos a um Natal mais criativo, né? Para um Natal mais cultural. A proposta marca a reabertura do Centro Cultural da CEMIG, um espaço moderno de 475 metros quadrados que recebe inicialmente a exposição Folia de Reis, que conta com peças de diversos artistas mineiros. Uma projeção mapeada decora uma das fachadas do prédio na Avenida Barbacena. É a maior tela, a maior projeção já instalada em Belo Horizonte, são 65 metros de altura. Além disso, as árvores da região foram revestidas com crochê feitos pelos recuperandos da PAC de Santa Luzia. Tudo para encantar neste final de ano. O Jornal da Alterosa vai para mais um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de mais esporte. A queda do Cruzeiro continua na ordem do dia. Até já. Muitas pessoas sofrem com... Com a queda para a Série B, o presidente do Cruzeiro chegou a cogitar nesta segunda-feira a renúncia dele ao cargo. Já Thiago Neves, afastado pelo gestor de futebol Zezé Perrella, revelou hoje a um canal de esportes que a diretoria cogitou a reincorporação dele ao elenco antes do jogo decisivo contra o Palmeiras. O contato teria sido intermediado pelo diretor de futebol Marcelo Digian. E mais, hein? O jogador disse que topa até reduzir o salário e jogar a Série B pelo Cruzeiro. Mas que, neste caso, ele prefere não conversar com o Zezé Perrella, a quem chamou de desonesto. E enquanto o clima continua quente na Toca da Raposa, o Cruzeiro contabiliza os prejuízos. Cadeiras quebradas dentro do estádio. Grades empilhadas por todo lado. Banheiros totalmente depredados. O Mineirão ficou assim após o rebaixamento da Raposa. O Cruzeiro precisava vencer o Palmeiras e ainda torcer para uma derrota do Ceará. Nada disso aconteceu. Quando o Dudu marcou o segundo gol do Verdão, o que se viu foram bombas e muita correria nas arquibancadas. O jogo foi encerrado aos 40 minutos do segundo tempo por falta de segurança. Durante a confusão, alguns torcedores fugiram pelo gramado. Pelo menos 30 pessoas precisaram ser levadas a hospitais. Todas tiveram alta nessa segunda-feira. Integrantes de organizadas do Cruzeiro protagonizaram cenas de selvageria do lado de fora do Mineirão. Repare que alguns policiais apenas observam a briga, que só acaba com a chegada da tropa de choque. Logo após o rebaixamento, o gestor de futebol Zezé Perrella pediu desculpas ao torcedor. Disse que pretende fazer uma limpa nesse elenco milionário e também que quer continuar para ajudar na reconstrução do Cruzeiro. Eu não estou falando agora nem quem eu vou mandar embora, quem que eu não vou, até porque você não pode falar que vai mandar embora uma pessoa que tem contrato, não é? Mas eles têm que entender que a realidade hoje é outra. Nós vamos tentar. Eu não vou abandonar o barco agora. Eu sempre falei, quando se gasta mais do que recebe, vai falir. Vai falir. E é triste ver o Cruzeiro na situação que está hoje. No campo, o rebaixamento foi o ápice do pior ano da história do Cruzeiro. Fora dele, o clube enfrenta uma grave crise administrativa, denúncias de irregularidades da diretoria e investigações policiais. O clube deve ser punido por causa da confusão de ontem. Além da tristeza, hoje o sentimento do cruzeirense também é de dúvida, pelo que está por vir. O Cruzeiro vai voltar para a primeira divisão. Eu vou continuar dando a minha contribuição, quando eu sou de fugir.
O que precisa ser feito no Cruzeiro agora é passar o clube a limpo, isso sim, e punir os responsáveis. E o Atlético fechou o Campeonato Brasileiro com uma derrota em Porto Alegre para o Internacional. O técnico Wagner Mancini escalou o Atlético com a formação alternativa. O time saiu na frente com Otero, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Você está vendo o gol aí. Mas levou o empate aos 36 minutos da etapa final. E quem marcou foi Paulo Guerreiro. Nos acréscimos, aos 52 minutos, quando o jogo já estava acabando, o Internacional virou. E o gol foi do zagueiro Vitor Cuesta. O Atlético encerrou a participação no campeonato com a 13ª posição, com 48 pontos. A posição da tabela garante ao clube alvinegro premiação de pouco mais de 13 milhões de reais, mas poderia ter ficado em nono e embolsando aí mais 5 milhões. Boa noite para você e até amanhã. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PDA.